Olá pessoal, passando para deixar um abraço para todos, espero encontrar todos bem. Hoje eu gostaria de fazer uma pergunta. Você conhece ou convive ou tem na sua família pessoas que têm algum tipo de desequilíbrio de ordem mental? Seja algum tipo de síndrome, depressão, síndrome do pânico, transtornos, algum tipo de transtorno. Então, geralmente, quando temos algum paciente, alguém com essas questões, né? Primeira coisa que fazemos, a gente leva ao médico, geralmente ao psiquiatra, para que essa pessoa seja medicada e para tentar solucionar o problema, às vezes para tirar essa pessoa de uma crise, né? Porque geralmente são pegos de surpresa e a pessoa tem algum desequilíbrio ou alguma crise. E então o que acontece? Geralmente essas pessoas, a medicina tradicional, a psiquiatria hoje já reconhece que essas questões são de ordem mental, que não são, na maioria das vezes, não existe uma cura, existe uma qualidade de vida, as pessoas são medicadas e elas estão condenadas a tomar medicação, na maioria das vezes, para o resto da vida. Então, por que essas questões são tão difíceis de ser tratadas ou de curar, né? Porque essas questões, elas acontecem na mente e então a nossa mente, ela não está no corpo, a nossa mente está fora do corpo. Aí a pessoa diz assim, nossa, mas como assim? Se eu tenho uma questão de ordem que desestabiliza, né, uma parte, às vezes até interferindo na forma de viver dessa pessoa, na vida dela em sociedade, então como assim isso acontece na mente e a mente é fora do corpo, né? A nossa mente é fora do corpo. Então, a nossa mente sendo fora do corpo, a mente ela produz energia. Então, se a mente produz energia, portanto, nós temos que mudar o padrão vibratório de uma energia para equilibrar, né, esse processo de desequilíbrio. Quando você muda o padrão vibratório de uma energia, você muda o campo. Você muda o campo mental, emocional, psicológico e físico de uma pessoa, de mais de uma pessoa, de um pequeno grupo e até mesmo de um grupo grande de pessoas, através dessas ferramentas, né, que tratamos questões de ordem espiritual, porque estamos falando de um problema instalado na mente. Então, através de ferramentas da física quântica, e que fique bem claro que nós aqui não falamos, não estamos ligando isso a nenhum tipo de religião, porque somos seres espirituais, somos energia, então nada mais original do que se tratar questões da mente através dessas ferramentas da física quântica. Então, às vezes, esses comportamentos, muitas vezes, eles não são, muitas vezes, diagnosticados. Nós estamos acostumados, às vezes, conviver com pessoas e às vezes, dizemos que essas pessoas têm um gênio forte, ou a pessoa é muito irritada, ou a pessoa é impaciente, mas a maioria das vezes essa pessoa ela tem desequilíbrios dessas ordens e ela precisa de um olhar mais acolhedor, ela precisa de ajuda. Na maioria das vezes a família demora muito para perceber esse tipo de questão, de problema, porque a pessoa desenvolveu uma vida normal diante da sociedade, trabalhou, casou, teve questões como qualquer outra pessoa teria. Na maioria das vezes são distúrbios leves, né? Porque são diagnosticados com níveis leves, médios e altos graus. Então a pessoa consegue ter uma vida natural diante da sociedade, mas geralmente isso vem a tomar uma proporção maior lá na frente, conforme a pessoa vai ficando mais velha, com mais idade, né? O tempo vai passando e a pessoa tem uma tendência a ficar mais irritada, mais desequilibrada, então aí é que a coisa vai se acentuando mais. Então, por que através da física quântica usamos ferramentas para tratar esse ser, né, o indivíduo, como usamos o termo holístico, tratar o indivíduo como um todo? Porque nós não somos só um corpo físico, né? Nós somos um ser muito além do físico, nós não somos só o corpo nem só a mente. Então, natural que se somos movidos à energia, trabalhar essa energia mudando esse campo, né, esse padrão vibratório,
para que a gente comece a vibrar num padrão vibratório, numa energia mais equilibrada e mais leve. Então, através das terapias holísticas, é possível que uma pessoa tenha bastante qualidade de vida e às vezes em alguns casos a pessoa começa a desenvolver uma qualidade de vida onde vai diminuindo os medicamentos, onde a pessoa começa a criar uma consciência, uma percepção e muitas vezes até ela tem alta, né, pelo seu médico diminuindo ou até mesmo tirando esse medicamento, né, quando a pessoa vai realmente tratando de forma com um acompanhamento sério e ela vai chegar num ponto onde ela vai ter uma qualidade de vida onde na maioria das vezes essa questão nem vai mais interferir na sua vida. Então é importante a gente entender que somos seres espirituais, que questões, uma vez a questão instalada no físico, é preciso ser tratada com todos os recursos que existem na medicina tradicional, mas precisamos entender também que existem questões como essas instaladas na mente que precisamos trabalhar através de questões voltadas para esses lados, né, para essas ferramentas e esses recursos que existem da física quântica ou das terapias holísticas, ok? Então é isso, meus amores. Se você tem alguém que tem essas questões, esse tipo de desequilíbrio, de problema, não é? Então que você precisa de um acolhimento, de um auxílio para que essas pessoas tenham uma qualidade de vida ou até mesmo se curem de determinadas questões, busque esse meio, procure, pesquise aí nos lugares mais próximos de você para que você possa auxiliar essa pessoa da melhor forma possível. Ok? Um abraço para todos. Sintam-se todos beijados e amados por mim. Gratidão por hoje.